Boa noite. Hoje é dia 6 de janeiro de 2021, 23 de Tevet 5781, Pei Aleph, Parashat Shemot. Hoje a aula vai ser baseada no Mamar Bat Legani, do Rebbe anterior e do nosso Rebbe de Lubavitch. E a pergunta é: esse mundo é um jardim? A resposta é sim, já. A gente quer que esse mundo já seja considerado um jardim, e tudo que isso quer dizer a gente vai entender mais na sequência. Essa aula eu estou pensando, pela primeira vez eu acho, em dividir em 2 vezes pelo menos, não completá-la agora. A gente vai dar um overview e explicar todo o conceito do mamar, desse mamar importante que está ligado com o dia 10 de Shivat. Eu estou até antecipando para poder pegar a semana que vem, que é a semana que antecede ao dia 10 de Shivat, que é um dia muito importante, que é o começo da liderança do Rebbe de Lubavitch. Justamente foi há 70 anos atrás, né, e agora vai completar, chegar no ano 71, que tem muito a ver com essa paraxá, que fala que a gente desceu para o Egito com 70 almas, e toda a saída do Egito está ligado com 70, assim como a Geolá agora está ligada com 70, e a gente está no ano 70 de liderança do Rebbe. Então, vamos ver, é baseado nesse mamar, nesse livro que está aqui em cima. Esse é um sefer, é um livro que coleta todos os discursos do Bat Legani, são em dois volumes, esse é o volume 2. Bat Legani está ligado com o Rebbe anterior, quem está mais jovem nessa foto aqui do lado, e o Rebbe de Lubavitch, nosso Rebbe atual, num plano maior. É baseado num trecho do Shir Hashirim, do Cântico dos Cânticos do rei Salomão, que a gente vai ver mais em detalhes em seguida. Esse discurso se chama, como está no nome do livro e do Maamar, do Kuntres, Vim para o meu jardim. Eu vim, Deus está falando, para o meu jardim. No caso, Shir Hashirim fala sobre um amado falando para a amada, que ele veio para o seu jardim. Foi escrito pelo Rebbe anterior e publicado pelo nosso Rebbe na sexta-feira, véspera do dia 10 de Shivat de 1950, uma data muito emblemática, porque nesse Shabat, dia 10 de Shivat, foi o dia em que o Rebbe Yosef Yitzhak, o Rebbe anterior, sogro do Rebbe de Lubavitch, ascendeu às alturas celestiais, chamada Istalkut. E o Rebbe depois, nosso Rebbe, depois todo o dia 10 Shvat, a cada ano depois desse ano de 1950, por dezenas de anos, ele passou a falar um novo discurso baseado na sequência dos 20 capítulos do discurso original, o mamar original do Rebbe anterior, que são 20 capítulos. Então, por exemplo, no ano de 1951, ele falou sobre o primeiro capítulo. Depois, 10 anos depois, no ano de 1961, ele falou sobre o 11º capítulo. E assim por diante. Eu vou falar porque que interessa o 11º capítulo ao que a gente vai falar hoje, porque, então, em 61 ele falou o 11º, 81 ele falou também de novo o 11º, porque são 20 anos depois, e portanto 20 capítulos depois, então volta ao ciclo. Então ele voltou a falar sobre o 11º capítulo, e no 2001, e agora no ano 2021, que são 20 anos depois cada vez, a gente está agora em 2021, e o Shvat, a gente estuda de novo o capítulo 11. Só que a gente tem aí como estudar o capítulo 11, que foi falado pelo Rebbe pela primeira vez em 61 ou 81. Eu escolhi a gente estudar o discurso que o Rebbe falou em 81, em Yud Shvat de 81. Como está aqui em cima na figura, está baseado nesse versículo do capítulo 5, primeiro versículo do capítulo 5 do Cântico dos Cânticos, que fala Bat Legani Arotikalá. Eu vim para o meu jardim
minha irmã, minha noiva. E Urashi explica que está ligado com a inauguração do Beit HaMikdash. Então a gente vê que tem uma relação com a redenção, com Geulah, com o Beit HaMikdash, que seja já em breve nossos dias, ainda hoje, o terceiro Beit HaMikdash é construído em Jerusalém. Bat Legani, como falar, é um trecho desse livro Shir HaShirim, do rei Salomão, que é um dos 24 livros do Tanar, e é baseado no Midrash. O que acontece nesse mamar, o Rebbe explica, baseado no Rebbe anterior, que Deus chama esse mundo de seu jardim, é o jardim de Deus aqui. E aqui ele morava no começo da criação, Deus, esse era o jardim onde ele morava abertamente, reveladamente, e por vários motivos ele foi expulso. Uma geração atrás da outra fazendo coisas erradas, e ele foi expulso e foi cada vez para mais longe, até o chamado sétimo céu. Firmamento, raquia, é mais do que céu, mas vamos entender como sétimo céu. Aí depois ele voltou a morar de novo aqui embaixo através do tzadikim. Cada geração de tzadikim é trazendo para um nível mais perto do nosso. Então Abraham trouxe do sétimo para o sexto, assim por diante, Isaac, Jacob, até Moshe, que é o sétimo, e todos os sétimos são queridos. Então o Moshe trouxe para aqui para baixo, que foi na época do recebimento da Torá. Mas logo depois, com o pecado do bezerro de ouro, a Shekhinah, que é a presença divina, que é o nível de Hashem que está aqui presente nesse mundo, como se pode se dizer, foi expulsa novamente também, como se pode se dizer, e ela está com a gente, inclusive, aqui no exílio, e estamos em guerra. A gente vai explicar aqui que é essa guerra, até hoje, para trazer a Shekhinah, a presença de Hashem, de volta, já, como eu falei, para esse mundo, que esse mundo é o jardim de Hashem. Vocês podem ver pela foto que eu usei como referência, como pano de fundo para a nossa aula, é uma foto do jardim de Versailles, ou Versalhes, na França, perto de Paris, e não é por acaso, está ligado com a França, como a gente já viu a ligação da França com a Geulah, com a redenção, o que está acontecendo aqui agora, a relação com o 770, que é o quartel-general Chabad do Rebbe anterior e do Rebbe de Lubavitch em Nova York, no Brooklyn, e é um jardim específico diferente dos outros. Como eu falei sobre esse é um quadro que eu pintei que expressa os 7 firmamentos, a Terra está pequenininha aqui no centro, não dá para ver direito, então são aqui os 7 firmamentos, que são circulares. Então Abraham, aqui no canto em cima, à esquerda, trouxe do sétimo raquia, do sétimo firmamento, do sétimo céu. Depois Yitzhak, está ligado com Gevurah, no sexto. Yaakov, depois Levi, que é filho de Yaakov, dentre as 12 Shvatim, 12 tribos ligadas a Moshe Rabbeinu. Então foi Levi, depois Kehat, que é avô de Moshe, né, filho de Levi, que é pai de Amram, que é o pai de Moshe Rabbeinu, que está nessa paraxá, inclusive, em Shemot, e Moshe Rabbeinu, que também nasce nessa paraxá, que trouxe, antes de Matan Torá, a Shekhinah, a presença divina, Hashem, para esse mundo aqui, para o jardim dele, para o Gan de Hashem. Então, a gente vai ver, primeiro, um assunto geral, que é sempre abordado na Hassidut, e que o Rebbe anterior e o nosso Rebbe trazem nesse mamar, que nós fazemos a moradia para Deus. Somos nós que fazemos, é uma moradia e é para Hashem, aqui nesse mundo, aqui embaixo. Então não é lá em cima, nenhum dos 7 céus, e é aqui na terra, e sabendo-se que a terra é um mundo baixo, onde tem guerra, onde tem conflitos, dificuldades, pandemia, incertezas, confusão, um mundo material, com muitas coisas para a gente transformar e melhorar, e a gente tem que fazer uma moradia aqui embaixo. Então é um desafio transformar e revelar que esse mundo aqui é um jardim. Um outro ponto aqui, o Rebbe traz no mamar, que somos chamados de exército. Por que a palavra exército? A gente vai ver. Tem muito a ver essa palavra exército. A gente tem que internalizar, entender a parte positiva de a gente se chamar exército. E não por acaso fomos chamados de exército pela primeira vez ao sair do Egito, que são as limitações e fronteiras desse mundo baixo, com Moshe Rabbeinu,
que está ligado com o Sefer, o livro Shemot, e a Parashá Shemot, como a gente está aqui agora, é chamado de Tzivot Hashem, que é o exército de Hashem, na saída do Egito. O exército, como é explicado, está ligado a 3 pontos. Um deles é a força, que é mais importante, que é o que o Rebbe aborda nesse mamar especificamente, porque a força está ligado com, inclusive, o exército chamado de Força Armada, né? Tzva Haganah Israel também, o exército de Israel está ligado com força, é chamado de força. E o exército também está ligado com tempo, que foi explicado num outro mamar que não é desse ano, e com beleza também num outro mamar que não é desse ano e não é o principal, porque o principal do exército é ligado à força. Só entre parênteses que a beleza que está ligada com o exército, com esse grupo, ela é expressa com a junção, com a união de todos unidos, e a integração que traz consigo a beleza. Então o exército tem essa beleza, por mais que seja uma força, né, que lembra agressividade, mas não é uma agressividade negativa, como a gente vai ver, é força de gvurá, de coragem, está ligado com beleza também, não é antítese. Força e beleza podem conviver e convivem num exército, e está ligado com essa integração de ter muitas pessoas que, como se sabe, nenhuma pessoa tem a mesma opinião da outra, e quando se junta vários opostos num grupo só, como num exército, e é o que a gente é, então a gente tem que saber que somos um exército que pressupõe que não tem igualdade, tem diferença não só em graus, né, em patentes no exército, como também de tipos de pessoas, né? Uns trabalham na retaguarda, uns na vanguarda, uns em escritório, uns no campo de batalha, tanquistas e paraquedistas. Todas as pessoas do exército entregam suas vidas pelo rei. Não só pelo rei, como pelo líder do exército e pelo oficial do exército também. Então tem uma hierarquia que vai não só ao topo, como o rei, que está além inclusive do exército, e os vários rankings e níveis que tem dentro do exército. E todas as pessoas do exército, que é mais do que um soldado, todos eles entregam suas vidas. Essa é a missão, que também está ligado com um conceito militar positivo de exército. Eu queria deixar claro, embora eu tenha colocado uma foto ligada à guerra, que parece agressivo, a parte negativa da guerra, capacete, arma, explosões, fogo, calor, dificuldades, morte. Tem uma parte da guerra que já está acontecendo já há alguns anos, né, de aviões de guerra serem transformados em aviões de paz e de alimentação para pessoas que não têm o que comer. A gente vai ver depois mais em detalhes, mas aqui tem um exemplo de um avião de carga que está carregando comida para ser distribuída em campos de pobreza na África e na Ásia, assim por diante. Queria mostrar que tem uma coisa muito interessante, essa revista, que é a revista da organização chamada Tzivot Hashem, que a gente está vendo aqui, que faz também, por providência divina, 40 anos, esse ano que a gente está aqui agora, né, no mesmo ano, 70 anos da liderança do Rebbe, tem 40 anos que o Rebbe criou essa instituição que cuida das crianças judias no mundo inteiro, chamada Tzivot Hashem. Essa é a revista que eu não posso deixar de falar, né? Tenho orgulho de ter o mérito da minha filha mais velha trabalhar como diretora de design e marketing da revista, né? Ela que cuidou, por exemplo, dessa capa e toda a edição, ela participa na edição da revista e da organização no geral. E é interessante que quando foi escolhido esse nome para ser o nome da organização que está ligado com o exército, perguntaram para o Rebbe por que pensar justamente para crianças a figura e o conceito de exército. Ele falou que é muito bom porque o exército dá para a criança desde cedo a noção de disciplina, de atender ordens, de ter organização. E justamente esse é o ponto positivo do exército que a gente tem que carregar e entender, e é isso que o Rebbe e o Rebbe anterior estão falando nesse capítulo específico que a gente vai ver desse mamar do Bat Leganim.
Então, outra coisa interessante, também providencial, que é essa capa que teve quando começou a comemoração dos 40 anos de Tzivot Hashem, que é Tzivot, está ligado com o exército de Hashem, de Deus, que foi em Sukkot e traz sobre o Lulav, o Etrog. Você vê que tem aqui os desenhos de vários Lulavim e Etrogim, e o Lulav é um dos símbolos de vitória, de guerra, né, que está ligado com o exército também, a gente vai ver mais em seguida. Então eu queria passar para o último capítulo, para a última página, literalmente, no começo. É o que a gente vai falar, inclusive, depois da última aula, mas eu queria já trazer para vocês agora, porque eu acho importante ter o big picture, né? O framework, o que está por trás, o background está por trás do que a gente quer falar. Então isso é como o Rebbe termina o Mamar de 1981, de Memalef, falando sobre o capítulo 11 do Mamar original do Rebbe anterior. Então isso aqui é o resumo que tem os principais conceitos que a gente vai trabalhar ao longo dessas duas aulas. Primeiro, através das nossas ações durante o tempo do exílio, então são ações, e é justamente nessa época de escuridão, leia-se, em particular, pandemia nessa nossa época, no nosso tempo, no modo que não nos maravilhamos e não nos impressionamos com todas as contas, medidas e restrições, que é uma coisa que a gente está vivendo bastante nessa época agora, que tem muita limitação, muita restrição, e tem que fazer conta de tudo, até que não nos envergonhamos também, como está no começo do Shulchan Aruch, do Código de Leis, não nos envergonhamos dos zombadores. Nós temos que manter firme como soldados, que a gente tem uma missão, e não ligar que no meio do caminho pessoas vão querer desafiar o que a gente tem para fazer. São esses zombadores, vão fazer graça, porque desse modo eles tentam se validar através da graça. A gente não tem que se envergonhar disso, e a gente tem que fazer tudo o que depende de nós. Com temor a Hashem, a gente vê que é um tema principal, nossa principal arma, que é o tesouro que Hashem tem, é o nosso temor a Ele, até o temor reverencial, que são vários tipos de temor, a majestade de Hashem, o temor por vergonha, o temor inferior, junto com o superior, em suma, a plenitude do temor, que está ligada com respeito à reverência por Hashem também. E assim chegamos à reconstrução de Jerusalém. Esse é o objetivo que a gente quer. Espiritualmente, até chegar na reconstrução propriamente dita, e a ação é o principal. Sem necessidade de muralhas, porque muralhas é uma proteção do que precisa ser defendido, e por bondade de Hashem, Ele nos espalhou entre os povos, da mesma palavra ligada a sem necessidade de muralhas, que é prazot, está ligado com piser, que Hashem nos espalhou por todos os cantos do mundo, para a gente poder revelar Hashem em todos os cantos do mundo, e aí, por a gente conseguir fazer esse trabalho em todos os cantos do mundo, não vai precisar de muralhas, porque todos vão estar integrados no mesmo ideal. E aí, lutamos as guerras, né? Tem um conceito de guerra que a gente vai entender melhor, as vencemos, o conceito de vitória é muito importante, com a qualidade da vitória que é nessa, também a gente vai ver qual é a importância dessa qualidade da vitória, e está ligada com o nome de Tsevakot. Eu não posso falar esse nome, que é um dos 7 nomes que a gente não pode falar, é Tseva, depois Ot, né? Está ligado com Tzivot Hashem, a gente pode falar porque é um nome transformado para falar sobre exército, mas na pronúncia de Tsevakot a gente não pode falar, que vem da essência de Hashem, está ligado com esse conceito de vitória, e de exército, e guerra, e assim por diante. A vitória é aqui embaixo, e isso traz a vitória lá em cima. Então, depende da gente aqui embaixo. A gente faz com que tenha a vitória lá em cima. Está ligado ao reinado da casa de Davi, Davi da Amélia, de onde vem Mashiach Zidkenu, com a eleição verdadeira e completa, que seja em breve, aceleradamente, em nossos dias de verdade. Amém. Assim o Rebbe termina o Mamar. Agora vamos voltar para a primeira página e entender melhor todos os conceitos. Primeira coisa, isso é um preâmbulo, um pensamento meu para entender melhor o Mamar. A gente, quando vê e pensa em guerra, em armas, pensa naquela imagem que eu botei de um guerreiro, um soldado, com arma, com metralhadora, com sangue, com fogo, explosões e mortes, etc. Mas guerra deve ser pensada de uma forma diferente. O que a gente está querendo como guerra não é uma guerra de morte, é uma guerra de vida. É uma guerra de dar comida, alimentos,
vacinação, por exemplo, como a gente está tendo agora nessa época, esperamos que se concretize, né? Já em Israel está bem avançado com as vacinas da Pfizer e da Moderna, que são as duas dirigidas por presidentes que são judeus, um deles filho de sobrevivente do Holocausto, né? Que eu inclusive tenho ligação com eles no LinkedIn, que eu procurei depois saber sobre isso. Está ligado com a guerra por dar caridade e por fazer justiça de verdade, uma justiça verdadeira. Isso é uma guerra. E não é uma guerra de sangue nem de morte, nem de armas de morte. São armas de vida, de paz. A vitória também tem um conceito fundamental que é muito mais do que domínio, de dominar, de governar, de neutralizar ou de nocaute. O próprio nocaute, em momento logo depois, o oponente, o adversário, o lutador se levanta e pode te golpear de volta. Ou itkafia, que é um termo racídico que você afasta o mal, mas você não transforma o mal. Em algum momento o mal pode voltar, tem que tomar cuidado, como tem nesses capítulos que a gente está estudando no Tânia, dessa época, que fala que tem que estar o Benoni, por exemplo, está sempre tomando conta, porque o mal está na frente dele o tempo todo. E a qualquer momento pode querer tomar conta, porque ele não tem domínio, ele tem o domínio, mas ele não tem a vitória completa sobre o mal, que é o itrafra, que é a gente transformar o mal. Então a vitória é esse conceito definitivo, de mudar, de transformar, de acabar, como está escrito, que vai acontecer, se Deus quiser agora, já na nossa época, que na época messiânica, a vira tatumá minaretz, que Hashem vai tirar e acabar completamente com a impureza, que está ligado com tudo que é ruim, com guerra de morte e fome e problemas financeiros, tudo que é ruim vai acabar quando o Mashiach chegar. O jardim também não é um jardim japonês, como é famoso, né, que é só estético e belo e harmônico, com certeza, mas ou o jardim da Babilônia, suspenso, ou o jardim do Éden também, que é um paraíso, ou um jardim florido, cheio de flores diferentes. É muito mais o jardim. O jardim é um jardim que tem organização, uma beleza intrínseca, que tem racionalização, que ele tem medidas, que ele é transformado, cada uma das árvores e sabores e cores, para ela ser domada e trabalhada, como é um jardim, como a gente mostrou na França, que é Tzarfat, que é as mesmas letras, como a gente falou numa outra aula, de Ufaratsta, de se espalhar, como a gente foi espalhado por bondade de Hashem em todos os cantos do mundo. Está ligado com 770, que está ligado com plenitude, né, de 10 vezes 7 midot, e assim por diante. Poretz, que acaba com as limitações, Poretz Geder, está ligado com alegria, e Peretz Ben Partzi, que é a descendente da vida Meller e de Mashiach, que vem de Peretz. Então a gente vê que esse jardim é muito mais do que um jardim de beleza. O jardim que Hashem quer construir, quer que tenha nesse mundo aqui, que a gente está construindo e revelando, é muito mais do que cheiros, sabores, cores e harmonia e beleza. É uma plenitude de organização, racionalidade, de transformação do que tem no mundo, no que é material. Além disso, que a gente falou de moradia, também não é simplesmente uma casa, que é uma moradia, uma residência, ou um lugar de aluguel, que não é nem fixo, ou um hotel, que é mais temporário ainda. É aonde Deus se sente bem, na sua essência. Então, é moradia com E maiúsculo. É completo, não é simplesmente uma coisa passageira ou arrumadinha. O tesouro também, que está ligado com o exército, com o militar, com um termo que é muito usado no Mamar, não é simplesmente moedas, dinheiro, cartão ou ações na bolsa. É recibo de tzedakah, de caridade, como a gente falou, está ligado também com a guerra, com bons atos, com o temor a Hashem, com o estudo da Torá e com o tefilá. Esse é o tesouro que Hashem tem e que ele está esbanjando e usando nessa nossa época. Época messiânica. O exército e o soldado também não é um guerreiro, né? Não é alguém que está pronto para matar ou morrer. Talvez o morrer de se entregar, sim. É quem tem resignação e aceita de Hashem tudo e sabe que Hashem está no controle. Isso é a disciplina que o Rebbe falou, que está ligado com o Tzivot Hashem, com o conceito de exército que tem que ser passado para as crianças e para todos nós também entender isso. Agora, vamos ver mais sobre a questão da guerra.
assim como fazemos, isso está dentro do mamar, assim como fazemos a nossa missão aqui embaixo, na qualidade de Tzivot Hashem, como fomos chamados pela primeira vez na época de Moshe Rabbeinu ao sair do Egito, que é um exército de Tzivot Hashem, tanto é que pode falar assim como está escrito. Lá em cima também tem o nome de Hashem, que é Tzevakot, que equivale Tzivot com Tzevakot, que é, como falado, um dos 7 nomes de Hashem que não devem ser apagados, pois são sagrados. Não é que não podem ser apagados, porque infelizmente ou tem o desafio de poder apagar, mas há a mitzvah de não apagar nenhum dos 7 nomes. Como está nesse quadro, que eu já mostrei uma outra vez, está nessa coluna aqui, desse quadro de 6 colunas, que são os 6 midot, tem esse nome de Sevakot, como está aqui embaixo. Tem o nome de Hesed, que é aquele, como que está ali na direita, Elohim, Gvurah, e o quarto nome está ligado com Sevakot, também está ligado com Netzach, que é vitória, que é uma das qualidades de Hashem, como a gente falou, Hesed, Gvurah, né, bondade, disciplina, beleza, compaixão, Tiferet. Netzach está ligado com vitória, e também está ligado com Moshe Rabbeinu. Moshe também está ligado com essa quarta qualidade de Netzach e do nome de Sevakot. Vamos explicar um pouquinho mais disso na sequência. E também, dentre as 7 luzes que a gente acabou de sair de Hanukkah também, que acabou não, mas já tem um tempinho, que a gente saiu de Hanukkah no começo do mês, a gente chegando no final do mês daqui a pouco, das 7 luzes, uma do meio é justamente a luz de Netzach, do nome de Sevakot, que está ligado com Moshe, que é essa, que todas as luzes se voltavam para a luz do meio, que é a luz que está nessa qualidade de Netzach. Então, voltando para cá, o Rebbe fala que por meio dos meus atos sou chamado, Hashem fala assim, e aí quando Hashem faz a guerra contra os malvados, a guerra é contra os malvados, vamos ter aqui que são os malvados, ele é chamado com esse nome de Sevakot, porque está ligado com guerra, está ligado com transformar o que é mal nesse mundo. Por isso as guerras, por isso as exército, armas e missão e soldados. No geral, o malvado, explicando então, é aquele que não vai no caminho reto. Então o malvado não é aquele só que mata, ou que rouba, ou que faz uma transgressão. É qualquer um que não está indo no caminho reto. O que é o caminho reto? É transformar esse mundo para que seja um jardim. Que o jardim dá prazer para o seu dono, que é Hashem. Por isso que é um jardim, não é simplesmente uma plantação ou um pomar, que também dá prazer, mas é mais pelo gosto. O jardim inclui também cheiros e beleza, além do gosto, ele é mais integral no prazer que dá ao seu dono. E assim que é chamado o nosso mundo. Então é um jardim sim, a gente quer que se revele já que esse é um jardim para Hashem, para ele poder morar aqui definitivamente e seja tudo de bom para todo mundo. O caminho reto é fazer justiça, como a gente falou. Por meio da caridade, é a guerra da caridade. E o julgamento por meio do estudo, não o julgamento por meio da incriminação e da pena de morte. É o julgamento pelo estudo de conhecer e saber que Hashem controla o mundo. Isso é a qualidade do julgamento, está ligado com a guerra, a nossa guerra atual, de fazer com que o mundo inteiro tenha esse estudo de reconhecer que Hashem é o dono do mundo, e por isso a gente tem que fazer a caridade, porque a justiça é fazer com que todos tenham condições de viver bem. E aí Mashiach vai ter chegado. Hashem, por meio do nome de Sevakot, como a gente falou que a gente não pode falar esse nome na sua pronúncia correta, porque é um nome sagrado, ele faz guerra contra esses malvados que vão contra esse caminho de caridade e justiça, que é o caminho reto. E nós, aqui embaixo, fazemos esse trabalho para ele, porque quando a gente tem a vitória aqui embaixo, Hashem tem a vitória lá em cima. Ainda mais, para ganhar a guerra, o rei usa e esbanja todo o seu tesouro e recurso. Como a gente falou no vocabulário inicial, né, a guerra não é uma guerra de morte, é uma guerra de coisas boas, como usar o tesouro. Faz parte da guerra usar o tesouro. E o rei não só usa o tesouro, né, em tempos de guerra, e os recursos que ele tem para poder fazer a guerra. Nesse caso, Hashem usa e esbanja todo o seu tesouro. Os tesouros que estão sendo usados, esbanjados na guerra agora, nunca foram usados, muito menos esbanjados antes.
Por que isso? Além disso, o tesouro não é de prata e ouro, como a gente falou. O tesouro é algo que não tem nada mais importante que ele. O tesouro do rei é o temor que todos os países têm dele e, consequentemente, todo mundo dentro dos países tem de Hashem. Esse é o tesouro de Hashem. É isso que é a arma usada na guerra e está sendo esbanjada. E a gente tem que, então, entender que a gente tem que reforçar o nosso temor, reconhecimento, reverência, respeito por Hashem, que está ao controle do mundo, e que todo mundo perceba isso. Além disso, você vê como é tão importante essa guerra, que é o momento de agora, que o rei esbanja esse tesouro que ele tem, que nunca usou antes, porque ele entrega mesmo sua vida, que berrola, como se pode dizer, vida para Hashem, para vencer essa guerra. Mas de tão importante que é para Hashem essa guerra, ele entrega a sua vida. E é para a gente, aqui embaixo, entregar a nossa vida também, de um modo positivo, porque a guerra é como o deserto, que é o contrário da vontade de ter uma casa para se assentar. No deserto não tem casa. Hashem não quer um deserto, ele quer um jardim, onde tem uma casa onde ele pode morar. Estamos sedentos e cansados, como está no deserto, sem água. A gente não consegue ver, já há muito tempo que a gente está nessa escuridão, que a gente não vê Mashiach, que a gente não vê Hashem de uma forma revelada, porque a gente está no deserto, onde a gente está sedento, cansado e sem água. E a guerra é justamente nesse deserto. É onde tem mais valor ainda, porque a gente está com todas as condições difíceis. Em tempos de guerra é despertada justamente porque a gente está nesse deserto, nesse desespero, nessa dificuldade, nesse aperto. É despertada a essência, que é querer entregar a vida. Porque é até acima da vida do rei o que está acontecendo nesse momento. É para conseguir o que era o objetivo desde o começo da criação. Nesse deserto, com sede, cansado e sem água, temos a maior vontade e paixão. Os malvados, como definição, são comparados com cobras, serpentes e escorpiões, que é o que tem no deserto. Por isso que a gente tem essa guerra justamente no deserto, onde tem os malvados que não andam no caminho reto de querer transformar o mundo. A gente vê aí imagens que eu vi, são vídeos que falam sobre aviões, mostram, né, esse primeiro aqui em cima, aviões lançando comida e água para refugiados no Iraque. A mesma coisa aqui embaixo, depois que o avião pousa, já jogou os alimentos, aí ele pousa, ainda vem uma multidão querendo pegar mais o que tinha sobrado no avião. Então, esse justamente é a nossa missão, é a guerra através da transformação de aviões que eram usados para matar, para distribuir alimentos e fazer com que todos tenham condições nesse mundo. Vamos ver em relação à vitória. Tem uma primeira pergunta. Por que Hashem usa esses tesouros justamente agora? Nunca foram usados antes, estavam escondidos e selados para que nem ninguém pudesse ver. Ainda por cima foi esbanjado, ainda mais usado numa guerra. Por que isso? A gente tem aqui do lado um lulav, como a gente falou, que é um dos símbolos de vitória, que a gente desfila com ele em todos os 7 dias e 8 dias de Sukkot. Na verdade, são 7 dias que a gente usa o lulav e o etrog, que representa a nossa vitória. A vitória nessa guerra que mexe com a essência do rei, como a gente falou. Por isso que usa e esbanja esses tesouros nunca usados, que desperta essa essência mais que todos os mais assuntos do seu reinado. Isso é o foco de Hashem. E a gente tem que ter esse foco aqui embaixo. A raiz da qualidade da vitória, Netzach, como a gente falou, que está ligado com o nome de Sevakot, está acima de todas as qualidades. Ela é uma raiz que vai até lá em cima, mais do que Hesed, que é bondade, Gevurah, que é disciplina, ou Malchut, que é reinado. A qualidade de Netzach, embora não esteja no eixo principal, está explicado que está ligado com a essência acima de todas as outras qualidades. Porque mexe com Hashem. Ele quer essa vitória, essa guerra, que a gente entregue tudo que a gente tem, como ele está entregando os seus tesouros, que são esse temor que a gente tem por Hashem, que a gente possa esbanjar esses tesouros, que é cada vez mais ter temor a Hashem, tudo que se representa nessa época que a gente está aqui agora, e fazer com que todo mundo tenha esse temor e respeito e reverência por Hashem, percebendo que tudo vem dele. Mesmo momentos mais escuros, mais difíceis que a gente está passando, e parece não acabar, e parece não melhorar, a gente tem que saber que a gente se conforta ao saber. Ontem à noite, por exemplo, eu tive um momento de bastante crise na família.
sem entrar muito em detalhes, que a confiança em saber que Hashem está com a gente nessa guerra, a gente tem que se entregar sabendo que tudo vem dele e que tudo é um desafio, e graças a Deus tudo deu certo, e mais ainda do que deu certo foi uma maravilha como resultado inesperado, porque é esse o objetivo, que Hashem quer que a gente faça esse trabalho de transformar esse mundo num jardim, em qualquer canto do mundo que a gente esteja. Como o tesouro do rei, por definição do rei, ele que define isso, é o temor que sentimos dele e por ele. Né? O temor não é simplesmente um medo de Hashem, não é um medo de apanhar ou temor de vergonha de ter feito alguma coisa errada. É um medo mesmo fazendo tudo certo. A gente tem mais ainda uma reverência, um respeito pela grandeza e infinitude de Hashem. E a vitória nessa guerra é essencial para o rei. A gente tem que saber disso, que isso é fundamental para ele, não é à toa. Ele está usando todos os recursos que ele tem, que somos nós, e o nosso temor por ele, porque isso é fundamental. A gente tem que dar ênfase, tem que ter foco, tem que se entregar, tem que se dedicar. Ele esbanja o uso desse tesouro, não é à toa, porque ele quer vir morar no seu jardim com a nossa ajuda, que é fundamental. E o temor mais elevado está ligado com a sabedoria e reconhecimento da unicidade de Hashem. Então aqui que a gente tem que focar é com o esforço de estudar, de saber, de conhecer e reconhecer a unicidade, né, e Yehidá de Hashem, que tudo está ligado com ele, tudo é dele, tudo vem dele, tudo que acontece é justamente dele, do mais importante ao menos importante, do detalhe menor possível até o mais fundamental, tudo vem de Hashem. Reconhecer isso aumenta o nosso temor, nossa reverência, nosso respeito por ele, e isso faz parte do tesouro que a gente está esbanjando agora, que isso vai trazer já a revelação de Mashiach, porque o esbanjamento dos tesouros, justamente para as pessoas do exército, que somos nós, é ele que está... Hashem quer que justamente nós, os homens do exército, as pessoas do exército, né, o soldado, ou qualquer um dos graus que a gente possa ter no exército, no Tzivot Hashem, e o assunto das pessoas do exército é Messirut Nefesh, é entrega total. Isso é o que está por trás da nossa mensagem desse mamar, e aí eu vou concluir novamente repetindo, que talvez vocês consigam agora, e mais ainda na próxima vez, resumir e entender tudo que foi falado na noite de hoje, através das nossas ações, nós, soldados, exército, aqui embaixo, durante o tempo do exílio, no modo que não nos maravilhamos e não nos impressionamos com todas as contas, medidas e restrições que tem nessa época, até que não nos envergonhamos dos zombadores e fazemos tudo o que depende de nós, tudo o que depende de nós, entregando, se dedicando, com força total, com temor a Hashem, como um soldado que segue as ordens, cumpre essa missão sem questionar, até ter o temor reverencial à majestade de Hashem, que é o nível mais elevado de temor, além do temor por vergonha, temor inferior, junto com o temor superior, em suma, a plenitude do temor, o respeito, a reverência por Hashem. Assim chegamos à reconstrução de Jerusalém, espiritualmente, até chegar na reconstrução propriamente dita, e a ação é o principal que a gente faz com entrega, sem necessidade de muralhas, pois por bondade de Hashem, ele nos espalhou entre os povos. Lutamos as guerras e as vencemos com a qualidade da vitória. Essa vitória que é a raiz muito ligada com a essência de Hashem e está ligada com o nome Tsevakot, que vem da essência de Hashem, e a vitória aqui embaixo traz a vitória lá em cima, ligada ao reinado da casa de Davi, da Melech, de onde vem Mashiach Tzidkenu, com a nação verdadeira e completa, que seja em breve, aceleradamente, em nossos dias de verdade, que seja antes da próxima aula de Yud Shvat, antes de Yud Shvat, que seja já agora, antes do Shabbat, que a gente possa estar com Hashem de uma forma revelada, tendo a vitória completa já em nossos dias. Amém. Agora mesmo. Shabbat Shalom. Tudo de bom para todos nós. Força. Vamos em frente.